Então, o primeiro país que a gente trouxe aqui para vocês, né, é a Ucrânia. Todo mundo tem acompanhado aí nos jornais, né? Desde o final de 2021, a Rússia reforçava a presença militar na fronteira, pedindo a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, a independência de 2 territórios e o entendimento de que a Crimeia faz parte da Rússia. O presidente ucraniano negou a atuação de neonazistas e suplicou sanções e envios de militares. Já foram deslocados mais de 13 milhões de pessoas, já tiveram, infelizmente, mais de 42 mil mortes e tem pelo menos 15 mil pessoas desaparecidas. A tendência aí, com o estender do conflito, a falta de armamento, alimentos e moral baixa das tropas. Nos últimos meses teve início um contra-ataque da Ucrânia e não há perspectiva de término da guerra. A Venezuela, durante o governo chavista, todos os ganhos sociais foram financiados com petróleo, porém isso criou um país dependente da commodity, sem investimento na indústria e agricultura. Com a queda do preço do barril do petróleo em 2014, o PIB caiu quase 4%, o que impactou o abastecimento interno. Em 2017, os Estados Unidos impuseram uma série de sanções ao país. Impacto desse bloqueio econômico gerou um prejuízo de mais de 130 bilhões. Hoje, a Venezuela tem cerca de 64% da população em situação de pobreza e mais de 7 milhões de pessoas já abandonaram o país. E o Brasil é o 5º país que mais acolhe. A tendência é aumentar os governos que reconhecem Maduro. Biden relaxou as sanções ao petróleo em 2022. A reintegração da Venezuela na comunidade internacional está vinculada ao levantamento das sanções pelos Estados Unidos, o que depende de um acordo entre Maduro e a oposição para as eleições que vão acontecer no ano que vem. Na Síria, o governo de Bashar al-Assad sofreu críticas pela corrupção e falta de liberdade política. Essas críticas tomaram novas proporções com a Primavera Árabe, quando a população de países árabes exigiu a democracia. Os protestos começaram em 2010 e na Síria em 2011 em Deraa. Grupos de resistência se transformaram em milícias armadas com o objetivo de derrubar o Bashar. Mais de 600 mil pessoas já morreram, mais de 13 milhões de sírios já se deslocaram, pensando que aí tem 22 milhões de habitantes na Síria, então mais da metade. A moeda perdeu cerca de 80% do seu valor em 2021 e a hiperinflação estava em 140% em 2022. A taxa de pobreza da Síria é de 90% da população. A ONU e a Liga Árabe tentaram buscar saídas ao conflito, só que sem sucesso. E o Afeganistão, que acompanhou também aí, infelizmente, em 2021, O conflito encabeçado pelos Estados Unidos após o atentado de 11 de setembro de 2001, Osama Bin Laden, o chefe da Al-Qaeda, foi identificado como responsável. Na época, o Talibã detinha o controle sobre o Afeganistão e alianças com o Al-Qaeda. Além disso, havia suspeita de que ele estivesse lá. Os Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra o país e outras nações entraram na guerra. A coalizão estabeleceu por 20 anos um governo apoiado pelo Ocidente, mas começou sua retirada em março de 2021. Ao ocupar o palácio presidencial em agosto, os talibãs afirmaram ter ganho a guerra. Mais de 242 mil vidas já foram perdidas e não há previsão de término do conflito. O Brasil expediu 6.302 vistos aos afegãos de setembro de 2021 a dezembro de 2022. Desses, 3.367 já desembarcaram em Guarulhos. E esse ano, como vocês mesmos mencionaram aqui, já tem chegado mais pessoas e com bastante dificuldade de acolhimento. E o Sudão do Sul? O Sudão e o Sudão do Sul disputam regiões ricas em petróleo, como a Abyei. Além disso, as etnias Dinka e Nuer do Sudão do Sul disputam pela liderança política do país. Mais de 2 mil civis morreram em conflitos armados em 2020. Desde 2021, estima-se que essa violência deslocou mais de 4 milhões de pessoas, 1 a cada 3 sudaneses. A crise de refugiados já é a maior da África, com relatos de assassinatos, violência de gênero, sequestro, extorsão, saques e queima de propriedade. E não há previsão para o término do conflito. Então, aqui a gente passou rapidamente